Então vamos lá. Aqui é o exercício 2, onde é para calcular o peso ideal de uma pessoa. E após a estrutura básica, né, eu venho com uma variável inteira para sexo digitado, float para altura digitada, para parâmetro 1 e parâmetro 2. Sendo assim, eu peço para que o usuário digite 1 se for masculino ou 2 para o feminino e armazeno. Aqui é o primeiro if, que o sexo digitado ele precisa ser igual a 1 e igual a 2. E se isso não ocorrer, eu exibo uma mensagem que o número para identificar o sexo não está entre 1 e 2. Aqui eu peço a altura, né, para digitar a altura, e aqui eu fiz dois parâmetros, o parâmetro 1 para masculino e o parâmetro 2 para feminino, correspondendo com o número do sexo, né, 1 para masculino ou 2 para feminino. E aqui é o último if. O if, se o sexo digitado for igual a 1, o peso ideal vai ser o resultado, né, vai imprimir o resultado da conta do parâmetro 1. Se isso aqui não for verdade, então ele vai cair na segunda opção, que seria igual a 2 para feminino, e vai printar, vai aparecer, né, o resultado do parâmetro 2. Vamos testar. Então vamos lá. Se caso eu coloque 3, por exemplo, ele me retorna a mensagem de que o número não está dentro dos padrões, né? Se eu coloco 1 e a altura do usuário seria 2 metros, por exemplo, o peso ideal seria de 86 kg. E se eu coloco 2 para a mulher e coloco os mesmos 2 metros de altura, o peso ideal seria 79,50 kg, certo? E é isso aí. Aqui é o terceiro exercício da lista, que é para calcular um logaritmo positivo na base 10. E aqui no include, eu precisei incluir a biblioteca da matemática, né? E após a estrutura básica, eu entro com um float, que seria o número digitado e o logaritmo. Sendo assim, eu peço para que o usuário escreva um número real e positivo e armazene. Aqui seria o logaritmo, né, na base 10, que é uma função da biblioteca de matemática. E aqui o primeiro if. Se o número digitado for menor que zero, eu vou mostrar uma resposta que o número é inválido. Se isso não for verdade, se o número digitado for maior que zero, aí eu vou apresentar a mensagem. O logaritmo da base 10 no número digitado é, e o resultado da conta que eu estipulei aqui em cima, do logaritmo. Vamos lá testar. Vou escrever um número que não seja positivo, então menos 80, por exemplo. O número é inválido. Vou escrever um número real positivo agora, como por exemplo 10. O logaritmo de base 10 do número digitado é 1. Aqui é o quarto exercício da lista, né? Onde a gente pega uma nota e enquadra ela numa categoria. Então eu venho e peço uma nota digitada, né? Estipulo como float. E peço para que o usuário digite uma nota entre 0 e 10. E armazena a nota. Aqui, para não ficar com muito if else, eu usei um if retornava 0, um if retornava 0 para todas. E aí, se a nota for maior ou igual a 9 e a nota igual ou menor que 10, ela se enquadra na categoria A. Se a nota for menor que 9 ou maior ou igual a 7,5, ela se encaixa na categoria B. Se a nota for menor que 7,5 e maior ou igual a 6, então a nota vai se enquadrar na categoria C. Se a nota for menor que 6 ou maior ou igual a 4, ela vai se encaixar na categoria D. Se a nota for menor que 4 e maior ou igual a 2, ela vai ainda se encaixar na categoria E, né? E se a nota for menor que 2 e maior ou igual a 0, ela vai se encaixar na categoria F.
Vamos testar. Aqui retornei 0 e tal. E caso isso aqui não aconteça, estiver entre 11 maior que 10, né, ou menor que 0, eu vou printar a resposta que a nota não está entre 0 e 10. Então vamos testar. Se eu digitar 7.5, por exemplo, está na categoria B. Por quê? Aqui eu estipulei que uma nota menor ou igual a 7.5 se enquadra na categoria B. Se eu, por exemplo, coloco 11, sua nota não está entre 0 e 10. Ou algo menor que 0, menos 5, a nota não está entre 0 e 10. Se eu estipulo 10, por exemplo, está na categoria A. Se eu estipulo 2, vai para a categoria E. Porque aqui eu estipulei que notas menor que 2 e maior ou igual a 0 seriam E. Se a nota se enquadrar em 4.7, por exemplo, ela se enquadra na categoria D. Por quê? Notas menores ou igual a 4 e menores que 6 se enquadram na categoria D. Certinho? Então vamos lá. Esse aqui é o quinto exercício da lista. E aqui eu peço para o usuário digitar, né? O valor digitado sendo inteiro, eu peço para ele digitar um valor inteiro de 1 até 12 e armazeno o que ele digitou. E aqui eu uso o switch. Esse valor digitado é o caso que vai variar. Como eu pedi para ele digitar um número de 1 até 12, são os meses, né, do ano. Então aqui o caso 1 ele vai voltar a janeiro, caso o usuário digitar 1. Caso o usuário digitar 2, volta a fevereiro e assim por diante. 3 de março, 4 de abril, 5 de maio. E se caso o usuário digitar tipo 0 ou então 13, ele vai apresentar a mensagem que o número digitado não está entre 1 e 12, afinal os meses do nosso ano vão até janeiro e dezembro, né? De 1 até 12. Vamos testar? Sendo assim, se eu digitar 1, retorna janeiro. Se eu digito, por exemplo, 2, fevereiro. Se eu digitar 7, por exemplo, julho. Se eu digitar 12, dezembro. Se caso eu digite 0, ele volta para mim. O número não está entre 1 e 12. Se caso eu digite algo maior que 12, como 19, por exemplo, o número digitado não está entre 0 e 12. Se eu digito algo menor que 0, menos 9, por exemplo, o número digitado não está entre 1 e 12, né? E é isso aí. Vamos lá. Esse aqui é o exercício 7 da lista, onde o usuário escolhia uma operação para se fazer com dois valores. Sendo assim, aqui eu entro com o número inteiro para o usuário demonstrar qual operação será feita. Aqui um float para o valor digitado 1, o valor digitado 2, os parâmetros 1, 2, 3 e 4 para cada operação. Então aqui eu peço para que o usuário então digite qual operação que ele vai querer. O 1 corresponde à multiplicação, o 2 à subtração, o 3 para a divisão e o 4 para a soma. E aqui eu armazeno. Sendo assim, vem o primeiro if, né? Caso a operação escolhida seja maior ou igual a 1 e a operação escolhida menor ou igual a 4, então ele vai digitar o valor, né? O primeiro valor da sua operação, e vai armazenar, e o segundo valor da sua operação ele vai digitar e armazenar. Aqui são os parâmetros dessas operações. Então, o parâmetro 1 corresponde à multiplicação, o 2 à subtração, o 3 à divisão e o 4 à soma com os valores digitados, valor 1 e valor 2, fazendo essas operações. E aqui vem o switch. O switch seria o quê? Caso, então, o usuário digite 1, então vai cair no caso da multiplicação. E aí vai mostrar o resultado do parâmetro 1 dentro do caso 1. E assim por diante.
Caso o usuário digite 2, vai mostrar a resposta do parâmetro 2 e assim por diante. E se caso o número digitado pelo usuário não for entre 1 ou 4, então a operação será inválida. Então vamos lá. Se caso então o usuário digitar 4, por exemplo, para a soma, e o primeiro valor da operação for 7, e o segundo valor for 8.2, então ele vai retornar que o valor da soma seria 15.20. Se caso o usuário digite um valor que não está dentro de 1 ou 4, como por exemplo menos 9, ele fala que o número digitado não corresponde a uma operação. Se for maior que 4, né? Então, sei lá, 8. O número digitado não corresponde a uma operação. E para mais um teste com, sei lá, com o 2, que seria uma subtração. Vamos supor que esteja subtraindo 9.5 de 111.5. Então, como o valor 2 é maior que o valor 1, e a gente está fazendo o valor 1 menos o valor 2, então a resposta seria menos 102.0. E é isso aí. Então vamos lá, que é o sexto exercício da lista. E é o exercício que pede para calcular a área, né, de um trapézio. E aqui eu entro com as variáveis do tipo float, para maior base, para menor base, para a altura do trapézio e uma variável para a área. Aqui eu peço então para o usuário digitar o valor correspondente à base maior do trapézio e armazeno. E aqui peço para o usuário digitar o valor, né, da base menor do trapézio. Sendo assim, aqui vem o primeiro if. Se a base maior digitada for maior que zero e a base menor digitada tem que ser maior que zero, passa. Caso isso não aconteça, ele vai retornar a mensagem: base maior e base menor devem ser números maiores que zero. Se passar dessa condição, eu peço para digitar a altura, e aqui eu estipulei a variável área para fazer a conta, né? Então, base maior mais base menor vezes a altura digitada dividido por 2. E se isso tudo for verdade, né, com os ifs aqui de cima, eu printo. A área do seu trapézio é igual o valor da conta da área. Então vamos testar agora. Vou dar um clear para ficar mais fácil de ver. Clear. Fechou. Vamos lá. Se a base for menos 9, a base menor, né, for 5, ele me dá que os números das bases precisam ser maior que zero, né? Pelo menos uma das. E mesma coisa. Se um for maior e o outro for menor, ele vai me dar que os números das bases devem ser maior que zero. Então, se caso eu digite uma base, a base maior, um número positivo, e a base menor, um número negativo, ele não aceita. E agora, um caso real, né? Como, por exemplo, vamos digitar agora um número quebrado. 8.5. 8.5. A base maior. A base menor, 4.3. E a altura do meu trapézio vai ser 10.9. E aqui ele me retorna, né? A área do seu trapézio é igual a 69.76. E é isso aí. Vamos lá. Esse aqui é o exercício 7 da lista, onde o usuário escolhia uma operação para se fazer com dois valores. Sendo assim, aqui eu entro com um número inteiro para o usuário demonstrar qual operação será feita. Aqui um float para o valor digitado 1, o valor digitado 2, os parâmetros 1, 2, 3 e 4 para cada operação. Então aqui eu peço para que o usuário então digite qual operação que ele vai querer. O 1 corresponde à multiplicação, o 2 à subtração,
o 3 para a divisão e o 4 para a soma. E aqui eu armazeno. Sendo assim, vem o primeiro if, né? Caso a operação escolhida seja maior ou igual a 1 e a operação escolhida menor ou igual a 4, então ele vai digitar o valor, né? O primeiro valor dessa operação, e vai armazenar, e o segundo valor dessa operação ele vai digitar e armazenar. Aqui são os parâmetros dessas operações. Então, o parâmetro 1 corresponde à multiplicação, o 2 à subtração, o 3 à divisão e o 4 à soma com os valores digitados, valor 1 e valor 2, fazendo essas operações. E aqui vem o switch. O switch seria o quê? Caso, então, o usuário digite 1, então vai cair no caso da multiplicação. E aí vai mostrar o resultado do parâmetro 1 dentro do caso 1. E assim por diante. Caso o usuário digite 2, vai mostrar a resposta do parâmetro 2. E assim por diante. E se caso o número digitado pelo usuário não for entre 1 ou 4, então a operação será inválida. Então vamos lá. Se caso então o usuário digitar 4, por exemplo, para a soma, e o primeiro valor da operação for 7, e o segundo valor for 8.2, então ele vai retornar que o valor da soma seria 15.20. Se caso o usuário digite um valor que não está dentro de 1 ou 4, como por exemplo menos 9, ele fala que o número digitado não corresponde a uma operação. Se for maior que 4, né? Então, sei lá, 8. O número digitado não corresponde a uma operação. E para mais um teste com, sei lá, com o 2, que seria uma subtração. Vamos supor que esteja subtraindo 9.5 de 111.5. Então, como o valor 2 é maior que o valor 1, e a gente está fazendo o valor 1 menos o valor 2, então a resposta seria menos 102.0. E é isso aí. Então aqui é um programa que simula a idade mínima para votar dentro do Brasil, conforme a lei. E aqui só tem uma variável, que seria a idade digitada pelo usuário. E aqui eu peço para digitar a idade e armazeno como um float. E aqui vem o primeiro if. Se caso a idade digitada for maior ou igual a 16, ou a idade digitada for menor ou igual a 17, o indivíduo pode votar, porém não é obrigatório por lei. Obrigado, né, por lei. Se a idade do indivíduo for maior que 70, o indivíduo ainda pode votar, porém, pela sua idade não é obrigatório por lei. Então, indivíduos maiores que 70 anos ainda não precisam mais votar, mas podem se quiser. Indivíduos com 16 anos e 17 anos podem votar, mas não são obrigados por lei. Se a idade do indivíduo estiver entre 18 anos, 18 anos completos, e 70 anos, então dos 18 até os 70, o indivíduo precisa votar por lei. E se a idade digitada for maior que 0, até 15 anos, o indivíduo não tem a idade mínima para votar. E se o indivíduo colocar uma idade menor que 0, ele vai printar que a idade precisa ser maior que 0. Vamos testar? Vamos lá. Vou digitar a idade de 40 anos. O indivíduo precisa votar por lei, porque está entre os 18 e os 70. Se eu digitar 70 anos, por exemplo, o indivíduo precisa votar por lei. 18 anos, vamos lá. O indivíduo precisa votar por lei. Indivíduos com 16 anos, por exemplo, o indivíduo pode votar, porém não é obrigado por lei. Indivíduos com mais de 70 anos agora. O indivíduo ainda pode votar, porém pela sua idade não é obrigado por lei. Indivíduos com menos de 15 anos ou 15 anos, o indivíduo não possui a idade mínima para votar, ou até mesmo indivíduo com 5 anos de idade, parece a mesma coisa. Ou o indivíduo
Se caso o usuário quiser digitar uma idade menor que zero, menos 8 por exemplo, a idade precisa ser maior que zero. Aqui é o nono exercício da lista, onde pede-se para calcular, né, o consumo de um carro. E aqui eu declaro a variável como float, o km percorrido ditado de um carro, os litros consumidos e a conta do consumo. Sendo assim, eu peço para o usuário digitar quantos quilômetros foram percorridos, a quantidade da gasolina consumida, e armazeno os dois como float. E aqui vem o primeiro if. Para fazer essa conta, é preciso que tenha sido percorrido algum km e é preciso que alguma quantidade de gasolina seja gasta. Então aqui eu falo justamente isso, que o km percorrido precisa ser maior que zero e os litros consumidos precisam ser maior que zero. Não podem ser menores ou igual, porque aí o carro não saiu do lugar. Se isso for válido, ele passa. Caso isso não é válido, eu exibo a mensagem que o km percorrido e a quantidade de gasolina consumida precisam ser maiores que zero. Aqui, caso passe dessa condição, eu faço a conta do consumo. E o consumo é km percorrido dividido por litros consumidos, que é igual ao consumo. E aqui, o consumo maior que 14 litros, eu deixo a mensagem que o consumo do seu carro é a resposta dessa conta e coloco a mensagem que ele é super econômico. Caso o consumo seja maior ou igual a 8 litros ou menor ou igual a 14, o consumo do seu carro eu apresento o consumo e coloco que ele é econômico. E caso o seu carro faça menos que 8 litros, eu coloco qual seria o consumo e exibo a mensagem para vender o carro. Então vamos lá, testar. Vou dar um clear aqui para ficar mais limpo. Então vamos lá. Quilômetros percorridos então. Se caso for menor que menos 9 e 5, eu vou dizer que o quilômetro ainda precisa ser maior que zero. Se caso for ao contrário, né? Aqui for um número positivo e aqui for um número negativo, precisa ser maior que zero. E aqui vamos mesmo para a conta. Se o carro fizer 15 km, né? E gastou só 1 litro de gasolina, super econômico, que é a marca 14. Se o carro fizer 14 litros, 14, percorreu 14 km e gastou apenas 1 litro, eu falo que ele é econômico. Se o carro fizer 8 km e gastou 7 litros de gasolina, apresenta o consumo e apresenta a mensagem de venda do carro, né? Assim como os outros, né? Econômico ou então super econômico. E é isso aí, a mensagem exibida. Então vamos lá, esse aqui é o 10º exercício da lista, onde ele pede que eu dê as raízes de uma equação de segundo grau através da Bhaskara. E aqui eu exemplifiquei, né, indiquei as variáveis do tipo float, como o termo A digitado, o termo B digitado e o termo C digitado. E aqui, só para ficar mais fácil de visualizar, float também o cálculo do delta, o cálculo da raiz A e o cálculo da raiz B. O cálculo do delta, e o cálculo da raiz A e o cálculo da raiz B. Sendo assim, eu peço para que ele digite o termo A e lembro ele qual é a estrutura de uma equação de segundo grau. Armazeno isso. E se caso esse termo A digitado for igual a zero, eu exibo que a equação não é de segundo grau. Caso ele passe dessa condição, então eu peço para digitar o termo B e armazeno, e peço para digitar o termo C e armazeno. Sendo assim, armazenando todos os termos, eu calculo delta, né, através da formulinha lá, B vezes B, menos 4, vezes o termo A, vezes o termo C. E aqui, se o cálculo desse delta for menor que zero, eu digo que não existe raiz. E se o cálculo do delta for igual a zero, é uma raiz única, né? Então, sendo assim, eu calculo a raiz e apresento essa raiz apenas com um cálculo, né? Não importa se vai ser mais ou menos, mas eu dou essa raiz.
E se caso não se enquadre nisso, ele for maior que zero e não for zero, e aí eu faço, né, o cálculo da raiz com mais e o cálculo da raiz com b e apresento essas raízes aqui. Então vamos lá testar agora. Então vamos lá. Se caso esse termo a for zero, então ele vai apresentar que não é uma equação de segundo grau. Vamos lá para algo nulo, né? Algo que não vai existir raiz. Então o termo A pode ser 1, o termo B menos 1 e o termo C 1 também. Então não existe raiz real. Se vocês fizerem a conta aí, vocês vão ver. Agora para uma raiz única, né? Pode ser 1, 6, por exemplo, e 9. Então a raiz ela é única e ela é igual a menos 3. Só vai existir uma raiz para essa conta. E agora para duas raízes válidas. Então vamos lá. 1 menos 5 e 6. E aí ele apresenta as duas raízes válidas, né? Que seriam 3 e 2. É isso aí.